Bom dia, o meu grupo é formado por mim, Amanda, pelo Alisson, o Hudson, a Isabelle, a Luene e a Michelle. Nós realizamos uma revisão bibliográfica sobre o Mustela putorius furo e então a gente vai apresentar agora para vocês. Pode passar, por favor. Bom, a ligação com os humanos, então, e dessa espécie, ela foi se aprimorando com o passar dos anos. E com o desenvolvimento, então, sociocultural, houve uma maior procura pelos pets não convencionais, e pelas famílias, no caso. Pode passar, por favor. Quando a gente retira um animal silvestre da natureza para transformar ele em pet, a gente precisa ter um cuidado muito grande com as características que a gente vai estar adicionando nesses animais e com a que a gente vai estar inibindo nesses animais. Porque essas características, elas fazem parte dos instintos dele e isso pode estar influenciando diretamente no bem-estar do Mustela. Pode passar. Bom, por bem-estar, então, a gente entende-se que é um estado de um indivíduo em que ele respeita as suas tentativas de cooperar com o ambiente onde ele se encontra. Nesse caso, ele vai estar, esse comportamento ele vai estar atrelado com todo o lugar onde esse animal vai estar, os estímulos que ele vai estar recebendo, e esses estímulos ele pode lembrar ou não algo aversivo que nos instintos desse animal. Então, todo esse conjunto de fatores vai fazer parte do bem-estar desse animal. É por isso que é importante a gente estar observando e tomando cuidado com os instintos que a gente vai estar colocando no ambiente para um animal. Pode passar. Sobre a espécie em si, os mustelitos eles são animais pequenos, mamíferos e carnívoros e que pesam cerca de 2 quilos de peso e com uma ampla distribuição geográfica, sendo mais comuns em campos abertos, com presença de água e com altitude menor do que 1.500 metros. Pode passar. Na antiguidade, então, Aristófanes ele usava o termo de furão doméstico para satirizar alguns políticos da época. E Aristóteles ele fez menção dessa espécie, dizendo que era uma espécie muito dócil. Provavelmente, o uso feito por Aristófanes para satirizar os políticos era porque se utilizavam na época esses animais, antes de Cristo, para estar comendo vermes, tá? Exterminando vermes que haviam na propriedade. Então, provavelmente esse foi o motivo dos políticos, de Aristófanes, chamarem os políticos de furão doméstico. Pode passar. Então, o furão já vem sendo domesticado há mais de 2.000 anos. Hoje ele é um animal doméstico muito comum de ser encontrado. Ele é muito bom para ambientes internos, ele se adapta bem e a distribuição dele mundial é bem ampla. E aqui no Brasil a gente consegue encontrar ele em vários estados. Pode passar. Então, ele é um animal mamífero carnívoro. Ele possui o corpo longo e bem flexível. Ele tem 5 dedos em cada pata. As orelhas são bem curtinhas, o focinho é bem pontudo. Ele tem uma pelagem longa na cauda e ela é bem densa. Os dentes dele é bem afiadinho, o que faz com que ele tenha uma boa capacidade de predar pequenos animais, como roedores. Pode passar. Ele tem uma variação de cores bem grande. Né? A gente consegue encontrar ele em cores branca, chocolate, cinza, enfim, é bem variada. E como eu falei antes, a pelagem dele também muda muito. Tem uns que tem um pelo muito mais grosso e outros muito mais fino, mais curto. Né? Nessa foto a gente consegue observar que ali tem um furão branquinho, tem outro que é um pouco mais amarelinho, enfim. A gente consegue encontrar bastante cor diferenciada dele. Pode passar.
Bem, então, falando sobre o comportamento dele, eles são animais selvagens que têm um comportamento ainda selvagem, ele ainda tem alguns instintos naturais. Então, é muito interessante para um animal desse que a gente coloque bola, que a gente coloque brinquedo, essas coisinhas que façam com que ele estimule esse instinto natural que ele tenha, para poder fazer, de certa forma, um enriquecimento ambiental para o animal. Eles são animais, como quando a Michelle disse, são animais que se adaptam super bem às pessoas, então eles são bem tranquilos em relação à adaptação. Só que eles precisam de bastante atenção, porque eles são animais que têm muita energia, então se acabar deixando eles sozinhos, sem brinquedos, sem nenhum tipo de enriquecimento ambiental no ambiente deles, isso faz com que eles fiquem bem estressados. Pode passar. Então, segundo a Associação Veterinária Neerlandesa, esses animais eles são capazes de sentir dor e estresse e também têm a capacidade de perceber algo que eles gostem, uma experiência positiva, algo que faça eles sentirem prazer ou interesse. Então, e com isso eles também incluem a aptidão da capacidade de buscar estados positivos. Então, se eles estão brincando ou caçando algo e aquilo causa uma sensação de prazer, uma experiência que seja feliz para ele, uma experiência positiva, isso faz com que esses animais continuem buscando esses brinquedos, essa caça, para poder fazer com que eles fiquem felizes. Pode passar. Então, em relação ao comportamento demarcatório deles, eles se utilizam muito de odores para poder marcar os territórios. Eles têm um olfato muito aguçado, então eles conseguem distinguir bastante a diferença entre um macho mais novo, um macho mais velho, uma fêmea que já está no cio, que entrou no cio, quantos anos ela tem, se ela é muito velha, se ela é muito nova. E eles utilizam das glândulas sebáceas que eles têm, do prepúcio, e eles marcam bastante o território. Eles esfregam, assim como os cães que têm aquela glândula adanal, eles esfregam daquela mesma maneira, mas para poder marcar o território ou também fazer a limpeza e se comunicar com outros furões. Eles não são extremamente territorialistas, eita, mas eles gostam bastante de separar o que é deles e o que é dos outros. Então, como eu disse no outro slide, tipo, tem certas coisas que eles gostam para poder fazer eles se sentirem bem, que são as sensações de prazer dele, de felicidade. Então, se eles marcam um território num brinquedo ou numa bolinha, tipo, não pode mexer, porque é deles, sabe? Pode passar. Então, em relação ao comportamento sonoro deles, a gente consegue perceber a diferença entre o estado do animal de acordo com a vocalização que ele faz. E nesse estudo a gente pegou as principais vocalizações que ele tem, né, que são 4, que a gente consegue discernir o estado dele. Porém, não tem como trazer quais são, porque é muito complicado qual é os tipos de vocalização dele. Não tem vídeo no YouTube mostrando o que é cada uma e qual é o som, então não dá para poder mostrar. Mas a gente pegou o texto que resume bem. Então, Duque é uma vocalização que ela é bastante usada por eles, que é quando um animal está demonstrando um sinal de felicidade e excitação. O assovio é para poder transmitir um sinal de raiva ou de frustração, mas eles também usam para poder espantar outros furões de perto, quando está invadindo muito o espaço deles. O grito é utilizado quando eles estão assustados ou com dor ou com algum tipo de trauma que tenha acontecido que faz com que eles fiquem gritando. E o latido geralmente é para poder expressar raiva. E é muito fácil diferenciar entre o som da raiva e o som de felicidade do furão, porque ele faz muitas expressões corpóreas. Então, tipo, a gente consegue perceber quando ele está fazendo um chiado, que talvez possa parecer um latido, que é feliz, e um quando está com raiva, porque o corpo dele muda completamente em relação a isso. Pode passar.
Então, como o Hudson já falou, os furões são animais bem ativos, eles têm uma energia acumulada que é de assustar, e eles gastam bastante essa energia nos brinquedos e soltos, desde no recinto ou na casa mesmo. Eles têm movimentos alternados em todas as 4 patas, então eles saltam, eles galopam, eles correm, eles gostam bastante de se enfiar em buraquinhos e se esconderem. Pelo corpo alongado, eles têm bastante flexibilidade em enrolar e se retorcer. O comportamento de eliminação e lambedura, ele é um pouco mais delicado, porque os furões, eles têm um trato gastrointestinal um pouco curto. Então, cerca de 3 horas depois da alimentação, eles acabam defecando e urinando. Os furões machos e fêmeas também, eles têm um comportamento bem característico de urinar nos cantos das gaiolas, nos cantos dos recintos, que seria uma maneira de demarcar. Logo em seguida, a gente vai estar falando de comportamento reprodutivo masculino. E emendando junto com o comportamento de eliminação e excreção, os machos, eles costumam usar da urina para se caracterizar, porque a urina deles tem um odor bem característico e bem forte. Então, eles se esfregam nela e se lambem para poder deixar o cheiro no pelo e a fêmea sentir e ser mais atraída por eles. A maturidade sexual dos furões, ela vem em cerca de 6 a 12 meses, quando eles completam 6 a 12 meses. O macho, ele fica um pouco mais cedo ativo sexualmente, como em quase todas as espécies. Os impulsos sexuais deles, no meio das brincadeiras, eles vão demonstrar isso agarrando o pescoço ou fazendo um movimento pélvico de trás para frente com a bundinha, que são comportamentos que podem ser demonstrados tanto em um companheiro de gaiola, como uma fêmea ou um macho, tanto em brinquedinhos, como qualquer outro bichinho, um gatinho ou um cachorro que pode demonstrar esses comportamentos sexuais. Eles têm um pico de testosterona e durante o período sexual deles, eles vão ter um excesso de secreção das glândulas sebáceas. Então, o pelo deles vai ficar um pouco mais encebado e um pouco mais, não fedido, mas com um odor característico, que pra gente, no caso, seria um odor ruim. Mas para a fêmea, é um odor bem atrativo. As fêmeas, elas entram no cio num período mais ou menos de maio a agosto, que é quando tem mais luminosidade. Em casos de criadores em cativeiro, eles podem usar iluminação artificial para estar estimulando esse cio. O cio da fêmea, ele tem que durar até 10 dias, que é onde a vulva dela vai estar bastante inchada e ela pode ou não ter algum tipo de secreção. Dependendo do tipo de secreção que ela pode estar, tem que ser encaminhada ao veterinário para tomar os devidos cuidados, porque às vezes pode ser alguma inflamação ou algum tipo de adoecimento. Elas ficam menos ativas no sentido de ingerir alimentos e de brincar, porque elas ficam irritadas. Todo o corpo delas está um pouco diferente, mais inchado, mais sensível, então elas vão ficar um pouco mais recluídas. Oi, gente, bom dia. Eu vou falar agora sobre os tipos de comportamento também e vou começar com o comportamento social e antissocial. Bom, esses comportamentos, eles são desenvolvidos por meio da aprendizagem, onde os grupos sociais de animais, eles são organizados por status social, territorialidade e atividades reprodutivas. Bom, no caso do furão doméstico, eles podem ser mantidos em pares ou em grupos, sem apresentar conflitos entre eles. E o que explica tal fato de convivência entre as espécies e com os humanos são os padrões de socialização. A familiarização, ela está envolvida nos padrões de socialização. E ela desenvolve-se nessa familiarização quando estes animais jovens são retirados de sua mãe, no período da sua fase crítica de desenvolvimento, que é entre 4 a 10 semanas. Portanto, eles dependem, de certa forma, dos seus cuidadores humanos.
Por isso que eles têm esse convívio melhor com as pessoas. Pode passar, por favor. Comportamento de captura de presas dos furões, eles consistem principalmente nos padrões que desencadeiam o instinto, né, que são provocados por estímulos externos, né, onde uma mudança nesses estímulos provoca um movimento de direção à fonte. O que é esse movimento de direção à fonte? É uma resposta descrita como uma resposta de orientação. A aprendizagem também, ela é diretamente ligada no desenvolvimento dessas sequências, que desencadeiam um comportamento predatório. Onde torna-se importante quando o furão doméstico ele é mantido em casa com outros animais, por exemplo. Essa aprendizagem ela é importante porque se eles convivem com uma espécie exótica que eles passam a associar com presa, o comportamento de brincadeira de um furão ele pode evoluir para um comportamento de captura, né? E a brincadeira ela é muito confundida com a captura de presas porque eles tendem nas brincadeiras a morder o pescoço e enfim. Então, é importante o tutor sempre ensinar essa convivência para ele saber separar. Pode passar. Eles também têm comportamentos exploratórios, que é presente quando o animal ele é exposto a um novo objeto ou um novo ambiente. Então, ocorre primeiro uma familiarização com o novo estímulo ou com a situação que ele está sendo exposto. No caso da exposição a objetos estranhos, a exploração deve preceder o jogo, né, que caracteriza-se com o aumento do nível da familiaridade e a diminuição do comportamento exploratório, onde a curiosidade do animal pode levar a um comportamento lúdico. E o que é o comportamento lúdico? São atividades relacionadas aos jogos e ao ato de brincar, sendo, portanto, importantes aliados à aprendizagem. Né? Com outras novas situações, o medo pode levar à rejeição em vez da exploração. Tudo depende do grau de domesticalização do animal. Onde os animais domésticos eles tendem a ser mais juvenis, por exemplo, que os seus ancestrais selvagens, né, que têm a vida livre. Portanto, a gente pode afirmar, né, que uma pequena mudança no ambiente ela provoca uma investigação, enquanto uma grande mudança provoca o medo. Pode passar. O comportamento de brincadeiras são os padrões motores usados no comportamento. E eles são caracterizados por ações que ocorrem com frequência em outros contextos, já citados ou que vão ser citados, que é a agressão, comportamentos sexuais e predatórios. O comportamento lúdico desenvolvido, portanto, ele imita alguns padrões. E como exemplo, a gente vai usar o padrão de agressão que eu citei anteriormente, mas de forma menos grave e ameaçadora. Então, eles continuam com o instinto de brincar mordendo o pescoço, só que sem evoluir para um padrão de agressão, por exemplo. E o comportamento de escavação dos furões, ele ocorre naturalmente, já que as garras afiadas e até mesmo o corpo aerodinâmico foram projetados para cavar, em vida livre, túneis no subsolo, em busca de caças, ou tocas abaixo do solo. Portanto, trata-se, né, de um comportamento ancestral. Esse comportamento ancestral ele é importante, a compreensão dos tutores que vão ter esse tipo de animal em casa, pois em ambientes domésticos, né, com a ausência de precisar caçar alimentos ou se esconder, já que eles têm tudo ali, né, em mãos, eles acabam cavando carpetes, o chão, né, e vasos com plantas, de modo a cavar a terra, né. Então, é importante que o tutor, quando ele for adquirir esse animal, além dele compreender o instinto natural do animal, que é cavar, o mesmo fornecer coisas que estimulem, né, esse comportamento e que minimizem os impactos dentro da sua casa, como, por exemplo, o fornecimento de caixas grandes para que eles possam cavar livremente. Pode passar. Obrigada. Bom dia. Então, falando um pouco do enriquecimento ambiental, hoje em dia, né, os zoológicos e centros de manejo são importantes para a manutenção e também um estudo de diversas espécies, né, incluindo os furões. E os estudos de comportamento desses animais em cativeiro acaba colaborando um pouco para o seu aprimoramento das técnicas de manejo, né, e para também seu bem-estar, a sua reprodução dentro do cativeiro e também sua reintrodução no seu habitat, né, no seu ambiente natural. Pode passar.
Então, aqui tá, tipo, mostra um pouco da rotina deles dentro de um enriquecimento ambiental, né? Tipo, tem que ter tudo, tipo, tentando agradar eles da melhor forma possível. E aí tem algumas imagens. Tá, pode passar. Então, as principais doenças, né, são as neoplasias tegumentares, o insulinoma e também algumas doenças adrenais, que, tipo, acaba não produzindo hormônio suficiente, né? Pode passar. Então, as zoonoses. É, o furão, né, teve um aumento, tipo, muito grande na sua população e com isso os estudos também, tipo, aumentaram bastante. E os furões acabam transmitindo muitas doenças, inclusive ao homem, né? Como doenças virais, como raiva, síndrome respiratória, parvovirose, sinomose, leptospirose. Então, da mesma forma do cão, do gato, de todos os bichos, a vacinação é fundamental e importantíssima, né? Tá, pode passar. Falta de condição. Os furões, né, animais mantidos a condições de falta de manejo ideal, ou cativeiros, pode haver várias barreiras metabólicas, né, várias doenças, enfim, como hipocalcemia, taxomia de gestação, agalactia e diversas outras doenças. E também é muito comum em cativeiro furões com traumatismo, né? Ficam ficando estressado, enfim. Pode passar. Então, a gente agradece, né? Concluímos a nossa apresentação. A gente agradece todo mundo pela atenção e esperamos que a gente arrasou.